Amém. Graça e paz, conexão? Amém. Tá muito fraco, graça e paz? Amém. Tá. Vocês estão bem? Sim. Que honra estar aqui mais uma vez. Amo essa igreja, criei um carinho muito grande pelo pastor. Já agradeço ao Senhor pela oportunidade. Hoje eu tinha aula, eu faltei para vir aqui servir. Para mim é uma honra sempre estar aqui, então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E eu amo essa igreja, gente. Amo vocês, que Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Cadê minha tecladista? Meu, você é minha tecladista hoje. Meus irmãos, abra vossas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, seu capítulo 19. Pode se assentar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Todos acharam? Lucas 19. Assim diz a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, repita comigo, correndo. Mais forte, correndo. Correndo adiante, subiu num sicômoro. Em outras versões vai estar figueira brava. Subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Palavra do Senhor, e você diz amém. Eu penso que a salvação é algo muito interessante. Imagine um Deus santíssimo, na sua glória, decide criar um povo, criar uma terra, criar a humanidade. Esse Deus tão grande e tão santíssimo decide formar um homem, para que esse Deus santíssimo tenha relacionamento com o homem a qual ele formou. Porque a ideia de Deus sempre foi se relacionar com o ser humano. Essa sempre foi a vontade do Eterno. Só que existe um problema no início de tudo. Porque quando Deus decide formar o homem, esse homem que foi formado por Deus comete um erro. Esse homem que foi formado comete um pecado. E a partir do momento que esse Deus Santo tem um relacionamento com um homem, que esse homem entra num estado de pecado, esse Deus Santíssimo já não pode mais ter um relacionamento tão próximo com esse homem. Isso aconteceu no Éden. O texto diz que Deus visitava o jardim. Deus tinha relacionamento com o homem, Adão. Só que a partir do momento que o homem escolhe o pecado, vai existir uma barreira, vai existir uma separação. O homem agora é expulso do jardim. E o que fez o homem ser expulso do jardim foram as suas próprias escolhas.
A primeira pergunta que eu faço: qual tem sido as nossas escolhas? Qual tem sido as nossas atitudes? Porque por causa do pecado de um homem, toda a humanidade foi expulsa do jardim. Por causa do pecado de um único homem, toda a humanidade estava condenada ao inferno. Mas também por causa de um único homem que desceu lá da glória para vir para a terra, toda a humanidade foi colocada de volta ao jardim. Por causa de Jesus Cristo. É interessante que Paulo vai fazer uma referência sobre Adão e sobre Cristo. Adão, o primeiro homem, foi formado. Cristo foi gerado. O primeiro Adão, ele foi desobediente, ele pecou. Mas aí o segundo Adão foi obediente até a morte, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse segundo Adão, ele veio na terra para mais uma vez nos dar outra oportunidade e nos colocar de volta ao jardim. Porque eu disse que por causa de um homem nós fomos expulsos do jardim, mas por causa de Jesus Cristo, Ele nos trouxe de volta ao jardim. Esse Jesus, Ele foi vendido, Ele foi traído, bateram nele, chicotearam ele, penduraram ele no madeiro, colocaram uma parte da cruz nas suas costas que se chama patíbulo. E eu estava pensando sobre isso. O que Jesus levou na realidade foi a parte horizontal da cruz colocada nas suas costas. E esse patíbulo tinha em média 35 quilos. E eu fiquei pensando, o peso do que Jesus levou na cruz não foi somente esses 35 quilos, mas foi um peso muito maior. Porque quando Jesus está carregando aquele patíbulo, Ele está levando o pecado da geração passada, o pecado da geração presente e o pecado da geração que somos nós que viria. Ele sofreu tudo isso naquela cruz, pendurado, para olhar para o Pai e dizer: Pai, está consumado. Eu entrego meu espírito a Ti, está tudo pago. Eu quero colocar a humanidade de volta ao jardim. Eu quero fazer o Senhor ter relacionamento com a humanidade de novo. E esse é o propósito da mensagem. O tema dessa mensagem é resgatando a minha identidade. Você precisa entender que nós estávamos expulsos do jardim, condenados ao inferno. Mas quando Jesus veio, Ele nos deu outra oportunidade e disse: eu ainda vou colocar vocês no jardim que está pronto lá na glória. Vamos entrar no texto e você vai entender o que o Espírito quer trazer. Abra sua Bíblia comigo, não deixe a Bíblia fechada. Eu prego de Bíblia aberta. Meu pastor me ensinou que quando alguém prega, a gente tem que ficar com a Bíblia aberta, porque vai que o abençoado fala alguma coisa errada. A gente tem que conferir. Olha o verso 1. Tem aí na televisão, né? Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Primeira coisa, o texto diz que esse homem, ele é rico. E esse homem é chefe dos publicanos. Os publicanos eram um grupo de pessoas que trabalhavam para Roma. Eles cobravam imposto. Só que o problema é que esses publicanos eram odiados pelo povo da época, o povo judeu. Porque era o povo judeu cobrando imposto, roubando o próprio povo. Eu vou dar um exemplo. Imagine que o imposto naquela época tinha que ser 50 reais. Esse publicano, ele ia até o povo, ele ia cobrar os 50 reais e ainda tirava um pouco a mais para o lucro dele. Então é o povo roubando o próprio povo. Parece o Brasil, mas enfim. Então esse tipo de pessoa, os publicanos, eram odiados. Ninguém queria ter contato com o publicano. Eles eram mal vistos. Então o texto nos está apresentando alguém que é chefe dos publicanos.
Só que o texto diz, verso 3, esse publicano, ele procurava ver quem era Jesus. E uma coisa que eu penso é, o problema está aqui. O problema é que muitas pessoas pararam de procurar Jesus. Porque eu estou falando de alguém que é chefe dos publicanos, só que ele diz, eu preciso procurar quem é esse Jesus. Eu preciso procurar dar um jeito de ver quem é Jesus. Só que o problema é que a gente procurou. E a ideia da palavra procurar vem do latim. É a ideia de buscar. Literalmente de buscar, de procurar. Só que olha para o texto. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Então eu estou falando de alguém que quer procurar Jesus, só que existe algo que está atrapalhando de procurar Jesus. Aí eu olho para mim e pergunto, o que é que está me atrapalhando de ver Jesus ou de buscar Jesus? O que é que tem atrapalhado você acessar o ambiente do secreto? O que é que tem feito você parar de procurar Jesus? Ei, porque Jesus ele está sempre disponível. Jesus ele quer ser procurado, ele quer ser buscado. Porque a partir do momento que você procura Ele, que você busca Ele, Ele começa a te mostrar caminhos, Ele começa a te dar direções. Só que o problema é que a multidão tem atrapalhado a nossa vida. O problema é que a rede social tira o nosso foco de Cristo. O problema é que as nossas amizades, as nossas ocupações tiram o foco de Cristo. Aí a gente vem no culto de segunda e de domingo, adora Ele, só que quando a gente sai, parece que Ele fica aqui. A gente está ouvindo tantos louvores e tantos hinos que falam que nós somos a geração do avivamento. E eu me pergunto, onde está essa geração? Nós somos, talvez, uma das piores gerações. Porque a gente não quer mais saber de Deus. A gente não quer saber mais de Jesus. Porque a gente se preocupa, não é errado, mas tem gente que só vive para o trabalho. Tem gente que só pensa nas coisas de fora. A gente não investe nas coisas do reino. A gente não procura fazer um curso de teologia, porque tá tudo bem, eu leio às vezes. Vocês já pararam para pensar que tudo que envolve Deus, a gente sempre deixa... Só que quando a igreja entender que ela precisa buscar o rei, porque quando Deus vê que existe alguém com o coração aberto, disposto a buscar, Ele vai começar a desvendar o céu, vai começar a mostrar coisas, vai desvendar o céu, para você ver o que Ele tem para fazer na sua vida. A Isaqueu está me ensinando, eu vou tirar tudo que me atrapalha, porque eu entendi que eu quero ver quem é esse Jesus. Verso 4. Então correndo adiante subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Presta atenção. O texto está dizendo que Jesus iria passar. Jesus não iria ficar. Só que é interessante porque Jesus, se a gente olhar o contexto, em Lucas 18, é onde ele faz a cura do cego de Jericó. E versos acima a gente entende que Jesus já está falando sobre a sua morte. Então, aqui exatamente é a última vez que Jesus vai passar em Jericó. Porque mais à frente nos textos, Jesus vai ser crucificado, ele vai morrer. Então, seria talvez, entre aspas, a última oportunidade do cego Bartimeu, capítulo 18, e Zaqueu, capítulo 19. Porque Jesus só ia passar e mais à frente ele ia morrer. Só que o texto diz que quando Jesus entra na cidade, um homem que decidiu procurar ele, um homem que disse, vou atrapalhar tudo que me tira de ver Jesus, vou tirar tudo do meu caminho que tem me atrapalhado de ver Jesus. O texto diz que esse homem sobe no sicômoro e Jesus olha para cima e vê ele. Porque Jesus, quando vê alguém de coração aberto, pronto para buscar, ele se atenta e ele diz, ei, eu quero fazer algo na sua vida, porque eu vi um coração aberto. Jeremias 29, a partir do verso 13, se não me falha a memória. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ei, só pode achar Ele quem busca de todo o coração.
E a pergunta de Deus é: como está a sua busca? O quanto você está valorizando o secreto? O quanto você está procurando Ele? Ou será que nós estamos sendo mais um crente de banco? Um crente que vem, senta, cultua e vai embora? Ei, Deus quer levantar sim uma geração do avivamento. É a vontade dEle. Billy Graham uma vez orava sobre essa questão do avivamento. E ele disse que no quarto dele apareceu algo que ele não tinha como explicar. E ele perguntava: onde é que vai começar esse avivamento? E ele vai contar que ele viu a bandeira do Brasil. Ei, Deus está pronto para derramar esse avivamento que a gente tanto canta. Só que eu imagino Deus olhando do alto e dizendo: as pessoas estão sendo atrapalhadas pela multidão. Ninguém mais me procura, ninguém mais me busca. As pessoas só querem saber de rede social, de amizade, de sair, de ganhar dinheiro. E Deus está esperando pessoas no secreto. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer: tenho saudade do secreto de algumas pessoas. Tenho saudade da intimidade que você tinha no começo. Foi cantado no início. Eu quero voltar ao primeiro amor. Deus está procurando pessoas que querem adorar, pessoas que querem entrar naquele quarto e dizer: tu és santo, se manifesta aqui, me ajuda, eu preciso de ti. Eu estou sofrendo, está doendo, eu te amo, eu quero queimar mais por ti. Ei, que isso que a gente cante não seja somente palavras, que seja verdade. Ei, Deus precisa só de uma pessoa disposta. Se você estudar sobre os avivamentos que existiram, Deus só precisou de uma pessoa disponível. Pode ser você, pode ser você, pode ser você. Deus está procurando pessoas que queiram compromisso. A gente tem que parar de ser relaxado. Porque Deus nos alerta nessa noite: ei, volta. Volta para o ambiente da intimidade. Volta para o ambiente do secreto. Lembra quando você orava de madrugada? Lembra quando você contava os seus segredos? Quando você pedia? Muitas vezes você não tinha palavra e as suas lágrimas diziam muito mais. Lembra no seu primeiro amor? Lembra quando você conheceu a presença dele que invadia o seu quarto? Lembra quando você saía para trabalhar de madrugada e aquela presença vinha contigo? Você sentia alguma coisa ao seu lado? O Espírito Santo está dizendo: eu quero voltar a ser mais íntimo de vocês. Eu quero estar mais perto de vocês. Eu quero mais. Só que a gente só vai viver isso se a gente tirar tudo o que nos atrapalha de ver Jesus. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar. Eu gosto de ler isso, porque todas as vezes na sua Bíblia, quando você vê Jesus chegando em algum lugar, alguma coisa vai acontecer. Certa vez Jesus chega em Betânia. O cara estava morto faz 4 dias, mas quando Jesus chegou, o cara levantou na hora. Certa vez Jesus está chegando em Jericó. O cara era cego. Jesus fala algumas palavras, o cara volta a enxergar. Ei, Jesus só precisa de dar uma palavra para você. Quando Jesus está nesse ambiente, alguma coisa nova acontece. Só que Jesus na realidade está à direita do Pai. Quando ele morreu, ele disse: eu não vou estar mais presente, mas vou mandar o meu Espírito. Por quê? Porque quando eles precisarem de cura, de milagre, de força, o meu Espírito vai agir na vida deles. Ei, Deus está dizendo: levanta a mão, porque Deus vai falar com alguém aqui. Levante a mão. Ei, quando Jesus está no ambiente, a cura é manifestada. Eu não sei quem precisa disso aqui, mas o Espírito de Deus veio, se manifestou nessa casa e Ele está dizendo: eu estou liberando cura para algumas pessoas nessa noite. Eu não sei quem é, eu não sei o que você precisa, mas o Espírito que cura, o Espírito de Deus Santo se manifesta, liberando cura sobre ansiedade, cura sobre depressão, cura sobre saúde mental. Ei, o Espírito está passeando nesse momento e está liberando cura sobre a sua vida, porque onde Ele tem, existe milagre. Onde Ele passa, existe milagre. Onde Ele passa, existe cura, libertação, transformação, porque Ele está nesse ambiente. Onde Jesus chega, há transformação. Aí eu te pergunto: e você leva para casa isso? Todo lugar que Jesus chegava, Ele fazia algo. Os discípulos o seguiram por 3 anos.
Os discípulos receberam autoridade. Os discípulos expulsaram o demônio. Os discípulos curaram pessoas. E assim foi. E cadê a gente? Por que a gente parou? Tem um rapaz na minha igreja de cadeira de rodas. Ele caiu de 7 metros. E eu fico pensando, e se fosse na época de Jesus? E às vezes eu fico pensando, será que se eu fosse e orasse? Mas às vezes falta fé. Ei, Deus quer levantar pessoas com autoridade. Se os discípulos fizeram, por que a gente não faz? Por que a gente não vê mais milagre? Eu vou te falar por quê. Porque a multidão está dominando a nossa vida. Relacionamentos estão paralisando a nossa vida. Eu escuto pessoas mais velhas dizerem que as pessoas buscavam tanto o Espírito, que às vezes eles passavam na rua ou até mesmo na igreja, as pessoas caíam endemoniadas. Pessoas tocavam em outras, eram curadas. E onde está isso? Na nossa geração. Que a gente volte a buscar mais o Espírito ao ponto dele nos encher para fazer grandes coisas. E eu estava orando por isso hoje. E eu falo que o Evangelho não é fácil, porque o Espírito Santo gosta de bater na gente. E eu orava, eu quero ser cheio do Espírito. Talvez eu quero ser essa pessoa disposta a fazer parte desse avivamento. Porque a gente associa que pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que pula a roda, que cura. Não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor amigo. Ele vai ter caráter dentro de casa. O Espírito Santo me falava isso. Você quer ser bom lá fora, mas seja bom dentro. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ser uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai respeitar a mulher, uma pessoa que vai ajudar a mulher. Ei, isso dói porque começa em mim. Quer ser cheio do Espírito? Eu vi até uma frase. Quer ser cheio do Espírito? Ajuda sua mulher a lavar a louça. Quer ser cheio do Espírito? Ajuda a sua mulher a varrer a casa. O problema é que a gente está acostumado em algumas igrejas, pessoas que dizem que é cheio do Espírito, pula, roda, prega, canta, mas em casa maltrata pai, maltrata mãe, maltrata mulher, bate em mulher. Ei, o Espírito Santo, ele é santo, ele exige que pessoas andem em santidade, mas tudo começa dentro, não começa fora. É hipocrisia. O Espírito quer te encher. Quando você começar a dar frutos no seu lar, você está pronto para falar dele. Tá doendo, tá doendo. Até beber água. Vamos pro texto, senão vai machucar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Por isso que eu amo a Bíblia. Jesus só ia passar, mas quando ele viu alguém pronto para receber, alguém de coração aberto, ele falou: ó, eu só ia passar, mas como eu vi a sua vontade de me buscar, eu vou ficar na sua casa, eu vou entrar na sua casa, eu vou morar, eu vou habitar em você. Só que aqui tem outro problema. A palavra Zaqueu no hebraico significa justo, significa puro e inocente. Vocês sabem que naquela época o nome tinha muito peso. O significado do nome era muito pesado. Exemplo de Jacó. Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele, Esaú. Então o nome dele é relativo a isso. Aquele que segura o calcanhar. Então o nome tem peso. Então o nome de Zaqueu significa justo, puro e inocente. Só que lembra que eu disse que ele é chefe dos publicanos? Aí eu olho para o texto e fico me perguntando: se esse homem é justo, puro e inocente, como é que ele é chefe dos publicanos? Aí tem uma iluminação clara. Zaqueu já foi alguém justo. Zaqueu já foi alguém puro, já foi alguém inocente. Só que o problema é que ele se envolveu tanto com a multidão, com pessoas. Ele ficou tão distante que ele começou a se corromper. Talvez algumas amizades fizeram Zaqueu se corromper. Zaqueu já foi alguém que era cheio do Espírito Santo. Só que Zaqueu começou a deixar o Espírito Santo de lado. Zaqueu começou a se corromper, agora ele é chefe dos publicanos. Só que sabe o que eu entendo?
Por mais que Zaqueu estava numa vida pecaminosa, por mais que Zaqueu estava em pecado, existia algo dentro dele que dizia: Zaqueu, você não é assim. Ei, eu estou pregando para as pessoas, para pessoas que estão se perdendo de alguma maneira. Eu estou pregando para pessoas que já foi alguma coisa, que já esteve mais próximo de Cristo, que já viveu uma vida em santidade, mas hoje está totalmente fora. Hoje pessoas que estão em práticas de pecado, pessoas que estão desviando, pessoas que perderam a intimidade e estão vivendo uma vida totalmente fora. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Olha o verso 4. Quando ele procura ver quem é Jesus, o verso 4 diz: então, correndo adiante, subiu num sicômoro. A palavra sicômoro aí, no original, é a ideia de voltar ao estado anterior. Restauração. Ei, Zaqueu já foi alguém justo. Zaqueu já foi alguém puro. Zaqueu já esteve mais perto de Jesus. Zaqueu tinha uma vida de intimidade, mas se perdeu. Zaqueu está fazendo coisas que não agradam a Deus. Zaqueu está vivendo uma vida em pecado. Zaqueu não é mais o mesmo. Zaqueu está com algumas práticas que ele sabe que é errado, que não agrada a Deus, mas ele continua. Esse é Zaqueu. Só que ao mesmo tempo que ele está fazendo coisas que não agradam a Deus, existe algo dentro dele, uma chama dizendo: Zaqueu, você não é assim. Zaqueu, você não precisa disso. Zaqueu, se afasta dessas amizades. Zaqueu, se afasta desse caminho. Zaqueu, para com isso. Zaqueu, para com isso. Só que aqui está o segredo. Sicômoro, voltar ao estado anterior. Restauração. Quando Zaqueu sobe no sicômoro, era como se Jesus pudesse interpretar o que Zaqueu estava dizendo. Zaqueu, eu imagino ele olhando e dizendo: eu sei que eu tenho sido. Eu sei quantas coisas erradas eu estou fazendo. Eu sei o quanto eu me afastei do Senhor. Mas eu subi nessa árvore, nesse sicômoro, dizendo: ei, eu quero voltar a ser quem eu era. Eu quero voltar a ser quem eu era. Eu quero ser restaurado. Eu quero voltar a ser uma pessoa cheia do teu Espírito. Eu quero voltar a ser uma pessoa que te buscava. Eu quero voltar a ser uma pessoa honesta. Eu quero ser alguém que entrar naquele quarto novamente e te busca como nunca busquei. Eu quero voltar a ser quem eu era. Jesus quer restaurar vidas nessa noite. Jesus está trazendo à memória aquilo que você está fazendo, o que você tem feito. E Ele está dizendo: ei, eu decidi te restaurar. Eu estou disponível. Eu vi a sua entrega, eu vi a sua busca, eu vi a sua oração. Ei, sobe nesse sicômoro, diz para Ele que você quer voltar a ser quem você era, porque Ele está disposto a te renovar nessa noite. Alguém recebe essa palavra? Presta atenção. Verso 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Presta atenção nisso. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Olha esse detalhe. O cara é odiado. O cara está em pecado. O cara é mal visto, o cara é mal falado. Só que as pessoas têm a capacidade de perceber Jesus na casa dele. Eu não sei se você vai entender isso, cara. O cara só está em pecado, só faz besteira. Mas só do fato dele abrir o coração, permitir Jesus entrar na casa dele, o povo de fora está olhando: Jesus está nessa casa. Ei, porque ninguém sabe o que ele constrói em secreto. As pessoas olham para a gente e sempre vai remeter ao passado, dizendo o que já fizemos. No caso de Zaqueu, as pessoas estão falando assim: esse daí é um publicano, não presta. E Jesus está na casa dele, porque só você e Deus sabe o que você constrói no secreto. Porque tudo aquilo que você constrói no secreto, Deus mostra em público. As suas ações vão refletir tudo que você constrói no secreto. O povo está percebendo Jesus.
Para eles é um miserável pecador, mas Jesus está na casa dele, ele decidiu abrir. E quem é as pessoas para falar? Quando você decide trazer Jesus, ei, o povo não entende. Uma vez você era pecador, fazia coisas erradas, vivia outra vida. Aí Jesus entra na sua casa, muda a sua vida e as pessoas não entendem. Tem alguma coisa diferente nele. O cara só errava, pecava, mas eles conseguem ver que existe algo diferente em nós, ei, e é o brilho do Espírito Santo que está na gente. É por isso que eles não entendem, porque existe um Espírito que é manifestado em nós. Verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Isso aqui é reflexo do que ele estava construindo. É por isso que eu disse que Zaqueu, sempre existiu algo nele que falava: você não é assim. Volta para sua origem. Volta a ser o que você era, Zaqueu. A prova está na Bíblia. Olha o que Zaqueu vai falar: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém? Aqui eu penso que Zaqueu, ele quer dar uma volta em Jesus. Ele está dizendo: e se roubei? Se ele roubou, ele sabe. Aí imagina ele para Jesus: se eu roubei... Se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ei, aqui está a prova que Zaqueu, por mais que estava vivendo uma vida que não agradava a Deus, por mais que Zaqueu estava vivendo uma vida totalmente descompromissada, existia algo incomodando nele, dizendo: ei, volta a ser quem você era. Eu quero te restaurar, eu quero fazer você ter mais intimidade. Volta. Hoje é noite de restauração, e a prova disso está no texto. Jesus não pede, ele diz: olha, se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E pega isso aqui. Ele está falando: tudo que eu fiz de errado, todos os meus erros, eu quero entrar no nível com o Senhor, que tudo aquilo que eu fiz de errado, eu vou restituir, eu vou fazer 4 vezes mais daquilo. É como se Zaqueu estivesse dizendo assim: ei, o meu arrependimento, o arrependimento dos meus pecados tem que ser mais escandaloso. O seu arrependimento tem que ser mais escandaloso do que o seu pecado. Porque se o nosso pecado causa escândalo, o nosso arrependimento tem que ser 4 vezes maior. O nosso arrependimento tem que causar ainda mais escândalo. Tem que ser escandaloso. E é por isso que Deus me deu esse tema, resgatando a minha identidade. Porque Ele quer restaurar vidas nessa noite. Pessoas que perderam o secreto, pessoas que deixaram a intimidade, pessoas que estão vivendo uma vida totalmente fora. Ei, existe algo dentro de você que diz: ei, para com isso, sai dessas amizades, se afasta dessas coisas, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Ei, hoje é noite de restauração. Deus me trouxe nesse ambiente para dizer: ei, eu te dei mais uma oportunidade. Porque no texto Jesus vai passar em Jericó, Ele vai morrer. Só que na nossa realidade agora, Jesus já passou, Jesus já foi para o céu. Só que Ele disse: eu vou voltar. E talvez hoje seja a nossa última oportunidade, porque Zaqueu aproveitou a oportunidade. O texto termina dizendo: hoje houve salvação nesta casa, porque Zaqueu decidiu abrir o coração, decidiu receber Cristo. E ele falou: hoje é dia de mudança. Eu entendi que o Senhor quer fazer eu voltar ao que eu era. Eu entendi que o Senhor quer que eu seja restaurado. Eu vou aproveitar. Ei, eu estou pregando para pessoas que pararam, pessoas que estão cansadas. Só que Deus me trouxe nessa noite para dizer: ei, eu morri naquela cruz para te colocar de volta ao jardim. Não perca o jardim, porque eu morri para te colocar de volta ao jardim. Ei, hoje é noite de oportunidade, porque Jesus foi e Ele está voltando. E Ele quer encontrar pessoas disponíveis e prontas para ir morar com Ele. Não deixe que a multidão nos atrapalhe. Não deixe que esse pecado te atrapalhe. Não deixe que essa frieza espiritual te atrapalhe. Porque Ele está dizendo: hoje é noite de restauração. Eu passeio nesse ambiente para trazer você de volta ao jardim. Eu passo nesse ambiente com o meu Espírito para trazer você de volta para o ambiente de intimidade. Porque o Espírito quer passar na sua vida. O Espírito quer trazer coisas novas à sua vida. O Espírito está te chamando de volta para mais intimidade, para mais perto,
para mais intimidade com Ele no secreto. A gente canta e fala sobre o céu, mas a gente nem mais se relaciona com Deus do céu. Só que hoje, Deus quer fazer a gente voltar. É hipocrisia a gente falar que quer passar a eternidade no céu, se a gente não tem tempo para Ele em casa. Deus insiste nisso. Eu não tenho mais o que falar, mas eu só preciso orar. Se você é essa pessoa que sabe que precisa voltar ao que você era, se você é essa pessoa que reconhece que precisa de uma restauração, que precisa voltar àquele ambiente da intimidade, se você é aquela pessoa que você precisa se relacionar mais com Deus do céu, que você diz tanto que quer ir, vem aqui que nós vamos orar. Se você é essa pessoa que, igual Zaqueu, se corrompeu, se perdeu, acabou saindo, o Espírito quer te trazer de volta, porque Ele está voltando. E talvez hoje seja a nossa última oportunidade. Isso não é botar medo, isso é evangelho. Talvez hoje seja a nossa última oportunidade de voltar ao que a gente era. Talvez hoje seja a última oportunidade de vir para Cristo novamente. Se você é alguém que reconhece que precisa voltar a quem você era, se você é essa pessoa que entende que você precisa de restauração, que você precisa voltar ao ambiente da intimidade, que você precisa de mais desse Deus, vem aqui que nós vamos orar. Eu não vou insistir. Canta alguma coisa aí, meu. Glória a Deus. Durante o caminho com Cristo, muitas vezes a gente tropeça. Durante o caminho com Cristo é normal. A gente canta, a gente prega, a gente peca. Ei, aqui não tem santo, tá? É normal. O que não é normal é a prática. Só que ouça a voz do Espírito nesse momento. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Não é porque você canta, não é porque você prega, não é porque você todo dia está na igreja. Eu sei o que Ele me falou. E Ele está dizendo: eu quero te dar mais uma oportunidade, porque eu morri na cruz para um dia te colocar no jardim novamente. Eu amo quando no texto de Gênesis a gente vê que Adão peca e Deus chega no jardim. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando Deus desce no jardim, Ele não acusa, Ele não fala: Adão, seu miserável, por que você pecou? No texto vai dizer que, no texto original vai dizer que ali é o sopro, é o hálito de Deus. Então quando Deus chega no jardim, a primeira coisa que Ele fala é: Adão, onde é que você está? Adão, onde é que você está? A palavra ali é ruá. Ruá é a ideia de sopro, o hálito de Deus. Então quando Deus desce no jardim, eu imagino aquele sopro, aquele hálito indo e passeando no jardim, falando: Adão, se encontra. Adão, onde é que você está? Ei, sinta a voz do Espírito tocando o seu coração e dizendo: ei, se encontra, volte a ser quem você era, porque eu estou chamando você para mais perto. Estou dando oportunidade para você nessa noite. Não perca a oportunidade. Ei, Cristo morreu por nós, pecadores, e Ele está dando oportunidade para mais pessoas. E Ele está dizendo: ei, a minha voz está ecoando no seu coração. Não endureça, venha, reconheça, porque o Espírito quer fazer você ter uma restauração. Fica de pé.
Todas as vezes que nós falamos de batalha espiritual, de voltar ao estado anterior, de restauração, existe uma guerra. Eu peço que o pastor, que a pastora, pessoas de oração venham orar por aqui, porque existe uma guerra espiritual neste momento. E eu preciso de pessoas de oração, pessoas que oram, pessoas que têm intimidade. E a igreja intercede. Vai valer a pena. E vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Bora, abraça alguém aí, pastor, abraça essa menina. Vai valer a pena. O mundo é espiritual, gente. O mundo espiritual é mais real que o nosso. Ei, enquanto a gente está aqui, coisas espirituais acontecem. Espíritos demoníacos tentam se manifestar para atrapalhar o andamento, mas maior é o que está em nós. Ei, continue orando, interceda por essas vidas que aqui estão, porque existe uma guerra espiritual que só pode ser ganhada através da oração. Então ore, interceda por essas vidas. O Espírito quer restaurar pessoas e ainda tem mais gente. Não endureça o seu coração, vem aqui na frente, pois nós vamos orar. O Espírito quer fazer você voltar a ser quem você era. Ainda há oportunidade. Mais perto dos teus caminhos. O Espírito Santo está tocando no seu coração, está dizendo: ei, vem, aproveite a oportunidade. Não é vergonha, é graça se manifestando. A graça do Espírito se manifesta e Ele está dizendo: estou te dando outra oportunidade. Ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas, ó Pai amado, que vieram aqui. Ó Senhor amado, que o Teu Espírito, conforme o reconhecimento deles, possam dar força. Pai, pessoas que decidiram voltar a ser quem era, pessoas que decidiram ser restauradas porque ouviram a Tua voz. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua presença se manifeste de forma sobrenatural, que eles possam ser impactados, ó Pai, pelo Teu Espírito, trazendo à tona, que o Teu Espírito possa fazer eles lembrar do ambiente da intimidade, dos momentos da intimidade, e que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, venha haver restauração nessa noite, venha haver libertação nessa noite, venha haver cura nessa noite, que eles possam novamente voltar a ser quem era, porque a Tua palavra foi pregada, e onde a Tua palavra é pregada, algo acontece. Em nome de Jesus Cristo, que Ele alcance restauração. Restaura essas vidas nessa noite, renova essas vidas nessa noite, Pai, e em nome de Jesus Cristo eu lhe peço. Eu cantarei